Olá pessoal, vamos dar continuidade hoje à aula de linguagem de máquina, essa segunda parte, tá? Na aula anterior falamos sobre o conjunto de instruções, para que serve e o que é que eu preciso para formar esse conjunto de instruções, sua importância, certo? Mostrei rapidamente o processador que vamos utilizar como base para nossos exemplos, que é o MIPS, vai ser o mesmo do projeto, por sinal. E iniciamos as informações sobre o projeto de um conjunto de instruções. Vimos que são necessárias definir quais são os operandos a ser utilizado, as operações, desculpa, a serem utilizadas, que tipo de dado vai ser trabalhado, os registradores disponíveis, o tamanho que vai definir qual o tamanho do dado que eu vou trabalhar, os operandos. E hoje vamos dar continuidade vendo o formato de instrução, certo? No formato da instrução, ele vai me definir como eu vou saber que instrução você vai executar. Ela vai ter que ter um número definido de bits, certo? E campos para separar a ideia de função e operandos. Ou seja, no mínimo ela vai ter esses dois campos que eu mostro aí, que é o opcode e operandos. No opcode vai me dizer qual é o tipo da instrução a ser executada e o operando quais são os valores, quais são os dados que eu vou trabalhar, tá? Esse tamanho, ele pode ser fixo, quando eu tenho um conjunto de instruções mais simples, um processador um pouco mais simples, ou ele pode ser variável, ter tamanhos de instruções que vão depender de acordo com o tipo ou a complexidade da instrução, certo? No caso do variável, um grande exemplo é o x86 e do fixo o próprio MIPS, tá? Então aqui, mostrando um pouco como seria, eu tenho uma função em alto nível, que é o A igual a B mais C, certo? Essa função em alto nível, ela vai ser compilada numa linguagem assembly, que vai ser equivalente a uma instrução assembly também, que é uma instrução simples, que é a de soma, que tem dois elementos, B e C, que vão estar nos registradores S2 e S1, que são registradores do MIPS, certo? E o valor da variável A, que vai estar no registrador T8, ok? A função de soma, ela pode ter a identificação desse tipo de operação dividida em duas partes. Uma no opcode, que é nesse caso específico do MIPS, onde o opcode vai me dizer apenas que é uma operação que utiliza a unidade lógica aritmética, e uma informação dentro da função, que são os últimos 6 bits, que é o campo de função, tá? Que vai me dizer exatamente que é uma adição. Esse tipo de estrutura daqui também vai ser de acordo com a arquitetura do meu processador. Aqui está um exemplo bem simples, certo? Existem, lógico, mais outros sinais, outros registradores, outros elementos eletrônicos aí dentro, mas eu preciso ter, basicamente, um registrador para o PC que vai me dizer em que endereço de memória, ou seja, em que instrução eu vou estar, tá? Uma memória que pode ser a mesma da que tem ali no segundo elemento, que eu vou identificar qual instrução. Essa instrução, ela vai ser colocada dentro de um registrador, e esse registrador específico, o IR, Structure Register, vai me dizer qual é a instrução a ser decodificada. Depois que eu decodifico, vou pegar os valores que vão estar nos registradores, no caso da adição, que é esse daí, certo? Colocar na unidade lógica aritmética, executar a soma e o resultado ser gravado de novo no registrador, certo? No registrador T8, que é o exemplo daí, número 24, tá? E esse formato, no MIPS especificamente, eu trabalho com 3 tipos de formatos, R, I e J. O formato R são para as operações lógica e aritmética, tudo que utilizar a ALU e que trabalhar com os valores dentro dos registradores, certo? O formato de instrução I vão ser para operações que eu trabalho com uma constante, com um operador imediato, onde essa constante já vai ser passada dentro da própria instrução. E a terceira são instruções AJ, instruções de controle, onde eu preciso ter uma modificação de endereço, como o jump, ok? Manter só esses três formatos relativamente semelhantes, atinge algum outro princípio do projeto, que a gente viu, que é o quarto deles, que é um bom projeto exige bons compromissos. Tá? Por que ele consegue atingir esse princípio de projeto? Que ele mantém instruções simples, com o mesmo tamanho, com uma diferença pequena entre os tipos dele. Tá? Então, eu mantenho e eu sigo outros princípios como o da simplicidade. A ideia sempre em programação, em projetos de circuitos, a solução mais simples
ela vai ser a melhor, ela vai ser a menor, ela vai custar menos, vai gastar menos espaço, vai gastar menos energia e ela vai ser muito mais rápida para ser executada, certo? Aqui tem os formatos de instruções, ou seja, novamente o formato I, ele vai também trabalhar com funções de entrada e saída. Eu tenho instruções de transferência de dados, como load store, que vai ser trabalhada na instruções do tipo I, junto com os de imediatos, tá? Com constante. Instruções lógicas e aritméticas também. Nesse caso, normalmente eu vou utilizar o tipo R, certo? E as instruções de controle, que são os desvios que eu preciso dentro da minha execução de programa, que em alguns casos vai ser a do tipo J, outros do tipo U, e assim vai. Okay? Vamos começar agora a ver as instruções do tipo R, ou seja, as funções lógicas e aritméticas. A instrução do tipo R ela vai ser formada por 6 campos, como vocês podem ver aí, o OP, RS, RT, RD, XH e FN, tá? O primeiro campo vai ser formado por 6 bits, onde está o opcode, que vai especificar, neste caso, que é uma função lógica aritmética. Normalmente ele vai ser zerado, todo zerado no MIPS, certo? E ele precisa também da definição da instrução que vai estar nos últimos 6 bits, que é o FN. É lá que realmente vai mostrar que é uma soma, ou que é uma adição, ou que é um AND. Tá? E os dois elementos que vão ser operados, ou seja, os dois operandos, vão estar no segundo e terceiro, que é o RS e RT. Vocês podem ver que nos registradores de entrada, que é o RS e RT, e o de saída, que é o RD, onde a informação gerada depois da execução vai ser armazenada, todos eles têm 5 bits. Por quê? O MIPS só tem 32 registradores. Para eu conseguir endereçar 32 valores, eu só preciso de 5 bits, certo? Então, eu não preciso mais nada que isso. Aqui estão alguns exemplos, que seria algumas funções aritméticas, como a add, o subtract e o set less than, que é só para setar. Eles são operações do tipo R, que eu vou utilizar, como você pode ver aí, o add, que vai estar equivalente ao opcode, mais a função no final, o RS, o RT, são os meus valores de entrada, onde vão estar os meus operandos, e o RD, o meu resultado dela, tá? O mesmo vai acontecer com funções lógicas, como a AND, a OR e a SHOR. Tá? Aqui um exemplo. Se eu quero somar B e o C novamente e colocar em A, tá? Então, eu vou precisar colocar esses meus operandos. Eu vou primeiro saber que é uma função de add. Você consegue identificar essa função de add porque o opcode está todo zerado e o último campo de função, ele estaria com o número 32, equivalente ao 32, que vai ser o 100000, tá? Os 6 bits, os 5 últimos bits com 0. O valor de S0 vai estar, um dos valores de entrada vai estar no registrador S0, que é o registrador 16, então esse número que está armazenado aí no campo RS é o 16, certo? Que é o endereço do S0. O RT, que é o outro operando de entrada, vai ser o registrador S1, que é equivalente ao endereço 17, tá? Que é o valor que está aí sendo apresentado. E a soma realizada, o resultado vai ficar dentro do RD, que no caso é o registrador T0, que é o endereço 8, tá? No banco de registradores. Quando eu tenho uma função um pouco mais complexa, como é esse caso daqui, que eu tenho 2 somas e uma subtração, numa linguagem de alto nível eu consigo fazer isso numa linha, tá? É como se fosse uma única instrução. Mas, em linguagem de montagem, não. Especialmente assim para o MIPS. Não significa que para todos os processadores vai ser assim. Pode ter processadores que tenham especificamente um formato que permita mais de uma operação, tá? Isso vai variar bastante com a arquitetura. Mas voltando, estamos falando da arquitetura MIPS, que tem um formato relativamente restrito, e nesse caso eu vou ter que dividir em 3 instruções. Tá? As 2 primeiras de soma, que é para somar o valor de B e C, e E e F, e esses valores vão ser subtraídos. Tá? Então, B mais C vai estar no final das 2 instruções em T8, E mais F em T9, tá? E esse valor de T8 menos T9 vai estar armazenado em S7. Vocês podem ver aqui pela linguagem de máquina, os 6 campos que eu vou ter, quando eu, no caso, transformo essa linguagem de montagem na linguagem de máquina. O 0 aqui no início, para dizer que é uma função lógica aritmética, e no fim, ó, tá vendo esses 2 primeiros, é o 32, que é a soma, e a última, o 34, que é a subtração, certo? Só mostrando, esses no campo 2 e no campo 3 estão os valores de entrada, e no campo 4
os valores de saída. A parte do shift é zerado porque eu não tenho nenhum tipo de modificação. Já as operações de multiplicação e divisão, elas são um pouco diferentes. Por quê? Quando eu realizo a multiplicação de um número, eu posso precisar do dobro do tamanho dele para representar. Por quê? Nessa multiplicação eu posso crescer bastante. No caso do MIPS, se eu trabalho com dados de 32 bits, depois de uma multiplicação pode haver necessidade de 64 bits para representar aquele número. Tá? Isso daria um overflow. Para não considerar overflow e permitir operações de multiplicação, a resolução foi a seguinte: eu coloco o valor mais significativo do resultado dentro de um registrador chamado high e o menos significativo num registrador chamado low. Esses registradores são específicos dentro da arquitetura do MIPS. Tá? Então, eu não preciso, apesar de eu estar utilizando uma instrução do tipo R, eu não preciso de todos os campos, eu só preciso dos dois de entrada, que seriam o segundo e o terceiro campo, o S0 e o S1, no caso da multiplicação aí e da divisão também, nesse exemplo. O RD está zerado porque eu não preciso especificar qual registrador eu quero, se eu quero utilizar, tá? E no final também está a função, 24 para multiplicação, 26 para divisão, ok? E no último daí aí é para conseguir acessar o bit mais significativo, os números mais significativos, o registrador high e o 16, para conseguir acessar o valor que está no low. Okay? As instruções aritméticas sem sinal podem ser trabalhadas quando eu não quero considerar o sinal dela como as operações unsigned, que é o add-u, o sub-u, multi-u, por aí vai. Tá? O que é que elas vão fazer? Elas vão trabalhar com o número todo unsigned, sem o sinal. Não vou considerar o sinal desses números. Tá? Então, eu tenho adições ou operações específicas para ele. A estrutura, novamente, é a mesma. Okay? Só mudança com relação a isso. As instruções lógicas, elas vão seguir o mesmo padrão. Eu vou mudar apenas nos últimos 6 bits para definição se eu estou utilizando o AND como no primeiro, o OR no segundo, o SHOR no terceiro e o NOR no quarto. Tá? A mesma coisa para operações lógicas, para operações aritméticas, desculpe. O valor S0 e S1 são os valores de entrada, vão estar no segundo e terceiro campo, em 5 bits, e o valor de saída vai estar no terceiro campo. Ok? Aí estão os endereços. E eu tenho também, com instruções do tipo R, operações de deslocamento lógico. Uma delas é o shift left lógico, e eu tenho também o shift left aritmético. No shift left ou shift right lógico, o que vai acontecer é, eu vou passar uma informação de quantos bits eu quero deslocar. Nesse caso daí, eu quero deslocar 4, tá? Se eu quero deslocar 4 bits, eu vou deslocar esses 4, no primeiro exemplo, shift left, para a esquerda, e os valores que eu vou acrescentando nos bits menos significativos vão ser os valores 0. No shift right lógico também, eu vou deslocar em 4 bits para a direita, que é o que aconteceu aí, os valores 0, 1, 1, 0, o 1, 0, 0, 1, ele sumiu porque eu desloquei ele, certo? E os valores que estão nos campos mais significativos, eles vão ser complementados com 0, certo? Aí a diferença do SLL, que é o Shift Left, lógico, para o SLLV é que no Shift Left lógico, eu já passo o valor de deslocamento, que vai ser o 2, que dentro dos campos da instrução vai ser o penúltimo campo, tá? Que é do deslocamento. No SLLV, a informação de quantos bits eu vou deslocar vai estar dentro de um registrador, tá? Essa é a única diferença entre eles. Com relação ao lógico e ao aritmético, eu já falei que o lógico a gente complementa com 0. Já o aritmético, a gente complementa com o sinal. No caso, quando eu dou um shift left, tá? O shift left aritmético, que seria o SLLA, tá? A lógico aritmético, o sinal que tiver, no caso, se for positivo, eu complemento com 0. Se for negativo, eu complemento com os valores 1, tá? A mesma coisa com SRA para a direita, o sinal repetido, o sinal é que vai ser repetido no início,
certo? Em vez de eu colocar, se é positivo, eu vou colocar zeros, que vai ser equivalente ao shift right lógico. Ou, se for 1, que é negativo, eu vou adicionando 1, tá? Então, equivalente a nesse segundo exemplo daí, o shift right left, o shift right aritmético, esses 4 últimos bits todos seriam 1, tá? E essas funções que eu mostrei de deslocamento lógico, a diferença é que elas vão utilizar o SH, que é aquele penúltimo campo, como eu comentei, certo? Vocês podem ver aqui no primeiro, que eu estou dando shift left, que o valor aí está dizendo que é 2. Por sinal, quando eu dou esse shift left por 2, certo? Eu vou estar multiplicando o número por 2. Quando eu dou o right, eu estou dividindo esse número por 2. É o equivalente também a 2 elevado a n, n, onde o n vai ser a quantidade de casas que eu vou deslocar, tá? Então, eu vou estar multiplicando o left e o right, eu vou estar dividindo, ok? Essas instruções de formato I nós vamos ver na próxima aula. Até lá!